Oi, irmãos, tudo bem? Então, hoje pela manhã eu senti o desejo de estar aqui com vocês para estar compartilhando aquilo que arde no meu coração. E, e antes de ler o texto que eu separei aqui, eu gostaria de me apresentar para fazer com que você entenda o porquê desse amor, né? Eu sou a Lidiana. E o ministério infantil na minha vida, ele começou a partir do momento em que alguém conseguiu alcançar a minha filha aos 4 anos de idade. Então, o que aconteceu? Através de um grupo pequeno que se reunia, né, com crianças, esse grupo ensinava a orar, separava lições, né? E o que aconteceu? Ensinava as crianças a orar, a saber ter intimidades com Deus. Foi numa dessas situações em que a Clara, aos 4 anos de idade, começou a trazer para casa. Não era sempre, porque cada dia que, isso, que, que acontecia esses encontros, uma criança diferente levava essa caixinha onde continha orações ali dentro. Orações que outras pessoas, porque, por exemplo, no caso da Clara, ela tinha apenas 4 anos de idade e ela não sabia escrever, né? Estava num processo que não chegava nem à alfabetização, porque hoje a gente alfabetiza, né, dos 5, 6. Mas então, e ela começou a frequentar, a conhecer louvores e a trazer essa caixinha com as orações que algum adulto escrevia. E um dia, essa caixinha chegou na minha casa e ela falou: "Mãe, por favor, coloque a caixinha no alto para que nem o meu irmão e nem o Bob, era um cachorrinho que ela tinha, consiga pegar a caixinha, porque é a caixinha da minha oração." Aí, tudo bem. A caixinha ela ia e voltava e a finalidade eu não sabia, né? Mas ela sabia o que continha na caixinha. Um dia eu havia feito eles dormirem, Davi e a Clara, e eu era do mundão, então eu tinha prática de ficar, fazer eles dormirem. Às vezes eu até agredia para poder eles dormirem mais cedo, porque eu queria beber, ficar ouvindo minhas músicas do mundo, né? Ficar fumando, sem que ninguém me enchesse o meu saco, ninguém, né? Era assim. E o que aconteceu? Um dia bateu a curiosidade de estar abrindo a caixinha. E foi aí que Deus já começou a agir na minha vida. E aí a Clara, e quando eu vi lá, tava na frente do nome da Clara, estava escrito assim: para que minha mãe pare de fumar e beber. Acredito que naquele momento Deus já começou a fazer com que o Espírito Santo tocasse profundamente no meu coração, apesar de eu estar ouvindo músicas, bebendo, fumando, né? Então eu acredito que ali Deus já começou a tocar. A história é longa, mas eu quero resumir isso para vocês entenderem que não é o fato de gostar de estar com crianças hoje que é a situação que eu me vejo, né? Não é isso. O fato de estar no ministério infantil é que à medida que Deus foi fazendo coisas na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, eu fui desenvolvendo um amor que nem eu mesmo conhecia. Essa pessoa que atraía a Clara e outras crianças para a casa dela, ela simplesmente, eu chegava assim, ela chegava tarde do trabalho. E várias vezes que eu deixei a Clara lá, eu falava para ela assim: como é que você aguenta ficar com esse monte de criança falando no seu ouvido depois de um dia inteiro, de uma semana inteira? Porque essa reunião, né, que nós chamamos hoje de célula, era numa sexta-feira. Então, assim, você já passou uma semana desgastada, né? E aí ela falava assim: é o amor. Eu só fui entender o significado daquilo que ela falou comigo depois de estar no ministério, né? Porque hoje, várias vezes na minha casa,
houve crianças aqui, eu já tive quase 25 crianças dentro da minha casa ao mesmo tempo, falando para elas do amor de Cristo. Então hoje, o fato de eu ter colocado, né, me inspirado, sentido no meu coração o desejo de falar isso, é porque eu quero ler com vocês o livro, se você quiser comparar aí, né? Abre o seu livro, o livro de Marcos 10:13. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele para que tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Em seguida, tomou as crianças em seus braços, impôs suas mãos e as abençoou. Eu quero, assim, destacar algumas pessoas que foram incluídas nesse texto. Primeiro fala que algumas pessoas traziam as crianças até Jesus. Quem são essas pessoas? São pais, mães. Hoje, no mundo que a gente vive, em situações até anterior à pandemia, a gente acredita que essas pessoas podem não ter sido pais e mães. Por exemplo, eu levava minha filha até esse encontro e deixava ela lá, eu não sabia o que acontecia, mas eu levava. Há situações de que muitas das vezes eu fui para a igreja e levei outras crianças que não eram meus filhos, né? Então, quem trazia essas crianças? E você? O que você tem feito para fazer com que as pessoas, as crianças, que é o nosso contexto hoje, é falar sobre as crianças, o que você tem feito para trazer crianças até Jesus? Ah, mas eu não tenho filhos. Mas você tem vizinhos. Ah, mas eu não tenho... Mas você tem sobrinhos, não é verdade? Então, o que eu quero destacar é que não importa quem você seja, o fato de você segurar na mão de uma criança e levá-lo a conhecer Jesus, você está fazendo muito pelo reino de Deus. Você não tem noção o que isso pode significar na vida dela, na família dela. Assim como a pessoa que simplesmente falava de Jesus para minha filha, não sabia a dimensão de coisas que Deus ia fazer na minha casa, no meu casamento, na minha vida como mãe para os meus filhos, porque muita coisa mudou. Então, assim, o texto também fala que os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, eles simplesmente impediram as crianças de que elas tocassem, chegassem perto de Jesus. Muitas das vezes nós, até mesmo nós cristãos, nós estamos fazendo o quê? Impedindo crianças, impedindo as pessoas, né? O nosso contexto, mais uma vez, as crianças de se chegarem a Jesus. E será que é essa a finalidade que nós simplesmente eu vou na igreja, eu simplesmente conheço a palavra, vou lá, sento, ouço. Muitas das vezes, nós não podemos nos acomodar por estar fazendo isso. Nós não podemos impedir alguém às vezes, por exemplo, como mãe. As crianças querem ver um filme hoje. E por que não ver um filme em família? Ou chamar os amigos dos meus filhos para ver filmes que possam aumentar a sua fé cristã? Mas o filme é chato. Lógico, porque eles ficam mais tempo vendo séries, porque eles ficam mais tempo vendo coisas do mundo secular do que conhecendo aquilo que a Bíblia Sagrada tem para eles. Então, nós devemos incutir o quê? Na vida dos nossos filhos, dos amigos dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, o quê? Nós devemos incutir aquilo que nós aprendemos todos os dias. Então, irmãos, assim, que nós possamos ser como aquelas pessoas que traziam as crianças até Jesus. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que tem ardido no meu coração? Que assim, não basta a gente gostar de criança, basta a gente amar, a gente precisa amar. Porque gostar de criança é você, nossa, eu gosto da criança. Gosta de criança,
Até eu que trabalho com muitas crianças, né, hoje e tal, tenho contato, eu posso dizer, eu gosto de crianças. Mas no ministério infantil, nós devemos entender que vai muito mais além do que gostar de crianças. Nós devemos entender que nós devemos amar, porque é muito fácil gostar de crianças que estão limpinhas, crianças que eu vou contar a experiência do que eu vivi quando eu fui fazer o trabalho missionário em determinado lugar com o projeto Jesus Transforma. Chegando lá, gente, presta atenção, eu peguei piolho. Eu sabia que o piolho, na hora, teve fotos que eu tirei e que quando eu olhei pra menina assim, eu olhei, gente, piolho, eu via o piolho passando assim, falei, pronto, pegou no meu cabelo. E eu, quando era criança, nossa, quanto minha mãe sofria para tirar os piolhos de mim, parecia que ela limpava hoje e amanhã voltava. Presta atenção. O ministério vai além de você gostar de criança. É você simplesmente ver que ela tá caindo, tem cheia de piolho, e você abraçar e falar assim, Senhor, tá contigo, e vamos abraçar. Eu sabia que eu ia pegar piolho, mas por conta disso eu ia, não quero, não vamos tirar foto, não é assim. Nós devemos amar. Amar a criança que faz pirraça, amar a criança que é imperativa, amar a criança que simplesmente pinta e borda numa salinha onde a gente está ali cultuando a Deus. Às vezes a criança não quer, porque eu sei que às vezes isso vai além do que a gente possa imaginar. A gente prepara uma aula, prepara, né, o nosso culto, fica na semana toda, e simplesmente vem uma criança e tenta estragar aquilo tudo que a gente... Gente, presta atenção. O ministério infantil é aquele que você fala assim, eu tô morta, eu tô cansada, mas eu vou fazer a obra, porque eu sei que muitas vezes Deus tem manifestado em nós muita coisa, tem mostrado para nós que nós somos fortes, que nós somos guerreiros e que Ele quer nos usar através daquela dor que estamos passando, né? Porque a gente pode falar, Deus quer me usar no momento em que eu tô péssima, no momento em que eu tô mal, é aí que Ele vai se manifestar, tá? É aí que Deus... E outra coisa muito séria, nós precisamos preparar nosso culto, a nossa EBD, aquilo que nós estamos fazendo para Cristo, preparar e simplesmente, não é só, eu vou fazer isso, vou fazer acontecer. Não. Tem que ter uma preparação, uma oração. Temos que estar preparados, porque eu vivi um momento, eu quero compartilhar isso com você, porque eu achei muito importante o que aconteceu naquela situação. Também, numa outra situação no trabalho missionário, eu fui uma irmã, né, a esposa do pastor que faz todo esse apanhado, que faz o projeto, né, que tá de frente ao projeto. Ela chegou, a irmã Lourdes, e falou assim, falar porque, né, o nome que não tem, porque não citar ela. E ela chegou para mim e falou, Lidiana, você vai liderar dessa vez, porque cada viagem missionária é uma pessoa que tá como líder, e você tem que ser submisso quem tá naquela... Eu fui líder dessa vez e na outra vez eu não vou ser líder, então eu tenho que obedecer, e é assim que funciona. E aí ela falou, a irmã Lúcia falou, Lidiana, você que tá liderando as crianças, o trabalho missionário dessa vez? Eu falei, sou. Você se preparou? Gente, eu simplesmente... Minha cabeça, ela não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe o mover de Deus na minha cabeça. Ela não sabe o que aconteceu comigo, como eu consegui essa sacolinha surpresa em coisa de segundos. A minha mente fez... E quando ela começou a falar, ela falou assim, eu tô falando em matéria de se preparar espiritualmente. Porque nós estamos lidando com crianças, mas quem diz que os espíritos malignos não estão ali, né? E ela quis dizer isso para mim, Lidiana, você tem que estar preparada e preparar quem está com você. Porque eu vivi uma experiência onde meu filho, pastor também, estava pregando, e no momento que ele estava pregando para crianças, simplesmente eu vi uma criança cair no chão, e muitas pessoas acharam que era uma convulsão.
Então, o que eu quero dizer para você hoje? Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo para você, irmão, irmã, que gosta do que faz para Deus dentro do reino de Deus. Ame e se prepare. Porque nós precisamos ser discretos até numa situação em que isso possa acontecer, né? Porque o inimigo, ele quer fazer com que a nossa atenção esteja voltada, por exemplo, por uma situação dessa, em que você está fazendo um trabalho com as crianças e simplesmente acontece, né? Muitas vezes a gente não viveu isso. Depois dessa conversa que eu tive com a irmã, eu acabei vivendo isso e a minha filha estava perto, né? E outras coisas aconteceram, né? Para que a gente não fosse pregar no lugar, contar as histórias bíblicas no lugar em que a gente tinha preparado. Então, assim, e a gente percebeu que aquilo era uma luta espiritual. O ministério, ele é uma luta. Porque se o inimigo, ele fica louco, eufórico, ele fica desesperado quando vê um pregador, um pastor, alguém falar da palavra de Deus, fala, nossa, ele vai atrapalhar os projetos que eu tenho. Você imagina quando a gente pega para pregar para a palavra de Deus para uma criança? Você imagina? Porque essa criança, ela pode fazer o que a minha criança fez na minha casa. Deus usou uma pessoa para falar do amor de Deus para uma criança. E essa criança, ela foi capaz de levar aquilo que ela aprendeu para dentro da casa dela. E foi um rebuliço. E foi uma coisa assim, que uns falaram assim, nossa, mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. Foi muito... Olha, sinceramente, irmãos, não está sendo fácil eu estar aqui falando para você, porque ela tá falando dela. Não, eu tô falando o que eu tenho vivido para Deus e o que eu quero que vocês vivam, experiências novas, algo novo. Deus fala muito sobre algo novo no meu coração, mas em relação ao ministério infantil, em relação às crianças. Então, que a gente possa estar preparado para situações como essa, situações no campo espiritual. E como que a gente se prepara? Orando, aprendendo, porque você, numa situação dessa, você fala, nossa, a criança tá endemoniada, a criança... Não, porque o inimigo quer ibope, entendeu? E o foco da criança tem que ser aonde? Aonde está a palavra, e não aonde está a manifestação do inimigo. Então, isso tudo são coisas que nós devemos pensar quando a gente fala assim, eu estou disposto. Lidiana, mas é fácil falar porque você faz os bonecos. Gente, eu não sei fazer uma flor. Vocês não têm noção. Eu não sei fazer uma flor. Se Deus hoje colocou... hoje, por exemplo, eu tenho trabalhado... o meu foco tem sido para ensinar crianças em casa, né? Então, assim, isso só aconteceu na minha vida por conta do ministério infantil. Então, Deus está fazendo eu prosperar agora. Entende? Mas o que eu passei no processo foi diferente. Foi assim, eu só comecei a descobrir que eu amo criança por causa do ministério infantil. Porque isso não estava na minha vida. Eu escolhi outras profissões na minha vida antes de estar ensinando na educação crianças. Então, assim, através do ministério infantil, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero falar para vocês que é possível na vida de vocês. Você que não sabe fazer um recurso, você que não sabe falar diante das câmeras, você que não sabe... Presta atenção, o Ministério Infantil é um conjunto. Se você não sabe falar, você sabe fazer um bonequinho. Se você não sabe falar nem fazer um bonequinho, você sabe orar. Se você não sabe nem falar, nem fazer um bonequinho, nem orar, peraí. Então, tia Lide, eu vou te ajudar a tirar as coisas do carro pro dia do culto, pro dia da EBD, para isso. É isso que é o Ministério Infantil. Somos um conjunto, somos uma família. É a igreja, o corpo, né? Então, assim, eu espero que eu possa ter conseguido passar aquilo que
que estava queimando no meu coração para você, porque eu quero que você entenda que nós precisamos fazer com que as crianças tenham uma outra visão do que é conhecer a Deus. Que visão é essa, tia Lídia? Porque várias vezes eu falei, muita gente que me conhece sabe que as pessoas, elas retratam Deus para as crianças de uma maneira muito diferente do que Deus é. E eu falo para todo mundo, inclusive meus filhos sabem disso, que eu falo que quando eu conheci Deus, eu ouvi falar sobre Deus, porque todo mundo... deixa eu falar de Deus para você. Eu já conheço Deus. Não é esse conhecer. É um Deus que você tem intimidade. Conhecer é ter intimidade. Então, quando as pessoas falavam de Deus para mim, eu acreditava que Deus era um Deus que castiga, era um Deus bravo, era um Deus tipo soldado e lá tal, né? Mas não é assim. Deus é um Deus grandão, é um Deus amoroso, é um Deus capaz de saber o que você está pensando, sentindo e simplesmente conduzir você para o caminho em que vai te deixar, sabe? Eu tenho um texto que eu falo em todos os lugares que eu vou, Jeremias 29:11. E as crianças têm que saber disso. Tá dando tudo errado na minha vida. Meus pais brigam, meus pais xingam. Gente, eu tô falando de alguém que faz isso tudo com filhos. Meu filho era um bebê. Então, eu tô falando assim, que Deus, ele tem planos para nós. Tem plano para você. Se você falar assim, eu não sei fazer nada, mas eu quero trabalhar no reino de Deus. Você pode ter certeza que Deus, ele vai fazer coisas através da sua vida que nem você vai acreditar. Porque Deus faz isso comigo, gente. Eu tenho hora que eu falo assim, eu não mereço, Senhor. Peraí, Senhor, o Senhor tá fazendo demais. Eu acho que eu não tô merecendo isso tudo. Deus é um Deus grandão, ele conhece o nosso coração. E se você se disponibiliza a trabalhar no reino de Deus, a servir a ele na obra, porque nós sabemos que o texto, né, lá de Marcos 16:15 fala assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeira parte do texto, que é o 15, fala que a gente tem que ir por todo mundo e pregar. Irmãos, a hora é essa. O reino de Deus tá aqui, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos falar assim individualmente no nosso coração, eu preciso fazer algo. Eu preciso não só ser o cristão que senta no banco da igreja e fala assim, eu vou ouvir a palavra porque me faz bem, eu não estou no meu dia bom e paraná. Não é assim, não é desse jeito. Eu vou lá ouvir a palavra e aquilo que eu ouvi, eu vou falar com alguém, com um vizinho, com uma criança, eu tô colocando pessoas e crianças para vocês entenderem que o texto fala para a gente ir. E aí, se você se disponibiliza, os recursos, a maneira com que Deus vai trabalhar, vai te dar recurso, aí é com Ele. Só fala, eu quero servir. E outra, se você acha que você só gosta de criança e que você não ama, então, tchau. Porque não adianta gostar. Porque não vai ser só criança bonitinha, com cabelo escovadinho, com vestidinho bonitinho que você vai encontrar, não. Você vai encontrar criança com piolho, criança com mau hálito. É assim. E são crianças que precisam, estão carentes, tá? Porque até a criança que tá vestidinha, bonitinha lá, às vezes tá indo para a igreja, mas nem em casa estão sendo evangelizados pelos seus pais. Isso acontece muito, muito. Porque eu entrei no ministério tem 5, 6 anos. Não importa quanto tempo tem que a gente está no ministério. Se você quer trabalhar no reino de Deus, por favor, se habilite. E vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Eu quero orar com você agora, tá? E quero que você feche os olhos e reflita sobre o que eu falei. Não me julgue por estar aqui falando, eu sou a melhor. Não. Só ardeu no meu coração dizer essas coisas porque eu quero ver
mais crianças aprendendo, tendo intimidade com Deus e levando as suas famílias para a igreja, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e amado Pai, Senhor, nós te agradecemos por cada minuto aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor ardeu nesta manhã no meu coração, mas que o Senhor possa arder no coração de cada um que agora está ouvindo, Senhor, e vendo este vídeo. Senhor, eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa transformar a vida daqueles que têm, Senhor, clamado por nossas crianças, mas têm vergonha, são pessoas tímidas. Senhor, por favor, a partir do momento que eles simplesmente se disponibilizam, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, através de cada um. Seja varrendo, seja orando, seja confeccionando, Senhor. Seja trazendo crianças, Senhor, até as tias do ministério. Senhor, por favor, que o Senhor possa nos capacitar e à medida com que caminhemos, Senhor, levando essas crianças a te buscar, à medida que formos caminhando e que às vezes nos sentir cansados, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um beijo.